Fala tu! Oi, meu nome é Lívia Sem Versões Literárias. Eu tô fazendo presepada nesse canal, como sempre faço. Esse canal aqui é o lugar onde eu mais, acho que depois da sala de aula, é o lugar onde eu mais faço presepada. Hoje eu vim aqui, até em homenagem, tô botando esse óculos escuro. Queria que ele fosse todo redondinho? Queria, mas eu ainda não tenho, enfim, vai esse mesmo. Até homenagem à minha banda favorita, aos 4 caras que me ensinaram o que é música. Hoje vim falar com vocês desta belezinha, The Beatles, todas as músicas, todas as letras, todas as histórias do Steve Turner. A gente vai conversar sobre esse livro hoje, aproveitando o hype do Projeto Get Back, que está na Disney Plus, aproveitando que a Netflix lançou há pouco tempo Yesterday. Então eu não quero nem saber quanto tempo esse vídeo vai levar, não. Se você quiser saber o que eu achei desse livro, já posso... Não sai do vídeo não, mas já digo que ele é maravilhoso. Puxa teu banco, bora papear. O que acontece, gente? Esse livro aqui já é minha... Já tava namorando esse livro há muito tempo, coisa de... desde antes da pandemia, sabe? A pandemia virou um marco histórico na nossa geração, né? Creio que desde 2017, 2018, a primeira vez que eu vi esse livro lá na Saraiva, que me atende a mais próxima lá do Norte Shopping. Só que eu não podia, não havia dinheiro, não tinha a possibilidade de comprar. E aí, houve Bienal do Livro agora no final, no mês de dezembro, né, na segunda semana de dezembro, Bienal aqui no Rio Centro, e passeando lá, uma das coisas que o magistério nos dá, uma das poucas alegrias, né, que o magistério nos dá, é a gente ter a possibilidade de entrar na Bienal, entre aspas, porque esse dinheiro sai de algum lugar, mas a gente não é cobrado diretamente. E passeando lá no estande da editora Sextante, esse livro é da editora Sextante, eu vi essa belezinha em pezinha lá, bonitinha. Acredito que só havia esse exemplar e outro que estava atrás. Por R$29,90. Eu, quê? Chamei o atendente, vem cá, meu filho, isso aqui é real? Esse valor é real? Aí ele pra mim, não pode, é esse valor mesmo, eu me dá aqui agora. Corri lá para comprar, para pagar, botei dentro da mochila e das comprinhas que fiz na Bienal, essa foi a que me deixou mais alegre. E eu deixei guardado pro, né, final de ano letivo, você sabe como é. E soubemos, né, enfim, veio a imprensa divulgou que o projeto Get Back iria ser transmitido, né, iria ser veiculado através da Disney Plus. Toda pessoa que é fã de Beatles fica com o olho como, né? Tudo que fala dos Beatles fica com o olho desse tamanho. Aí, o que eu fiz? Eu vi, são quase 8 horas. Foi entre Natal e Ano Novo, então deu pra ficar bastante tempo lá assistindo. E eu fiquei encantada com aquela história. Me apeguei, assim, me apaixonei naquele álbum, me apaixonei em Let It Be. Já conhecia, né? Basicamente, a gente sabe, não é nem spoiler, assim, como que os Beatles estavam naquele momento da gravação de Let It Be, que viria a ser o Let It Be, porque era para ser a gravação, na verdade, de um documentário que depois viria a ser culminado numa apresentação na televisão. A gente sabe do jeito como essas coisas terminaram, mas é muito doido a sensação de você estar assistindo um negócio, você saber que a parada tem quase, sei lá, 60 anos, são 53 anos agora que completou, e, mano do céu, a sensação que você tem é que o George tá vivo, que o John tá vivo, e você reclama, e você, caraca, dava pra resolver isso, gente, que bobeira, não sei o que. É muito doido isso, muito doido. E quando terminou, eu quero saber, vou pegar meu livro. Agora eu vou conhecer as letras dessas músicas, saber de onde saíram essas ideias, e é disso que se trata esse livro. Na verdade, o Steve Turner fez uma pesquisa, ele vem acumulando mais e mais informações à medida que ele vai
reeditando esse livro. A primeira versão dele é de 94, se eu não estou enganada, essa daqui é de 2015, sim, essa daqui é de 2015. Mais e mais fotos, entrevistas e pesquisa, muito trabalho que ele conta que ele teve aqui para poder juntar todas as informações desde 94. É muito legal você saber como que eles tiraram muitas vezes do nada inspiração, ou o contrário, você descobrir que, por exemplo, músicas como All You Need Is Love era para ser um hino de uma apresentação de TV, tipo Live Aid, assim, mas acabou se tornando um hino, claro, né, dentro do contexto histórico ali de 1967, explosão hippie, guerra do Vietnã e tal. Você descobrir que a inspiração do John acabou se tornando, o que seria uma coisa, entre aspas, assim, comercial, acabou se tornando uma declaração. John era o Beatle mais politizado, ou pelo menos aquele que transparecia mais a sua politização. E houve também outras músicas de protesto que o próprio John compôs, aqui ele conta, por exemplo, Revolution, é na verdade peraí, para de me pressionar para eu fazer revolução. John era de esquerda, tinha ideias assim, social-democratas e tal, e a galera mais radical queria que ele praticamente incitasse todo mundo a pegar em armas, né? Ele, pera lá, não, comigo não, eu tô defendendo a paz, enfim. E aí conta, né, desde Please Please Me, e algumas músicas, inclusive, de antes deles serem os Beatles, quando eles eram os Quarrymen, antes, por exemplo, do Ringo chegar, as composições individuais. Ele conta aqui, por exemplo, que o acordo entre o Paul e o John era que todas as músicas que pelo menos houvesse a intervenção de um deles, ainda que essa intervenção fosse mínima, seria acreditada como Lennon-McCartney. Isso foi até o final da existência da banda. E o interessante é que nas músicas que aparecem aqui no Anthology, muitas delas são creditadas apenas com ou Lennon ou McCartney. As músicas do Ringo, que são duas só, Don't Pass Me By e Octopus's Garden, e outras músicas que são somente do George Harrison, como Inner Light, Within Without You, Something e outras, são creditadas apenas como Harrison aqui. Então é muito legal você descobrir como que as ideias fervilharam na cabeça deles. Claro que muitas músicas tinham endereço, inclusive havia músicas que uma estava endereçada para o outro, assim, né? Músicas que eles faziam para os momentos de vida deles, por exemplo. We Can Work It Out, o Paul fez pensando na situação chata que estava acontecendo no relacionamento dele com a Jane Asher. Two of Us, que aparece no documentário, é uma música acreditada a Lennon McCartney, mas o grosso da música foi pensada pelo Paul justamente para falar sobre esse relacionamento novo que ele estava tendo com a Linda e essa liberdade que ele estava experimentando. E aí, eu não consigo dizer para vocês aqui qual a história que eu mais gostei, porque eu gostei de praticamente tudo. Eu curti tudo. Agora, o que eu recomendo que você faça? Pega esse livro, se você tiver em casa, se você tiver como pedir emprestado, se você conseguir adquirir, pega esse livro, pega seus CDs dos Beatles, ou então se você tem baixado as músicas, ou então se você tá com ela no Spotify, no Deezer ou outro agregador de música, e vai lendo e ouvindo. Cara, é uma imersão, aproveitando o nome desse canal, é uma imersão que você faz muito bacana, porque como ele vai contando aqui, não só o processo criativo e o que a música bem dizer, como que eles pensaram na música, ela quer dizer, ele também, o Steve Turner vai contando o contexto, o que de fora influenciou na construção da música, o processo de gravação, ele faz um resumão disso tudo, não dá um foco super pesado nessa parte mais técnica,
Ele próprio avisa que não vai fazer isso, mas ele vai desenvolvendo vai te mostrando, né, como pegar. Se você, pela mão, e você ia passando por cada estúdio por onde os garotos passaram, e você vai vendo, ó, isso daqui ele fez por causa disso, ó, isso daqui ele botou esse instrumento por causa daquilo, e por aí vai. É muito legal, assim, meio que dá uma descortinada, sabe? No que você conhece, no que você sente, se conecta com os Beatles. É muito legal. Desfaz mitos, desfaz mitos, desfaz mal entendidos. Eu recomendo muito esse livro aqui. É livro para fã mesmo. O fã vai conseguir reconhecer, inclusive, a melhora, não é bem melhora, mas o amadurecimento que houve em quase 10 anos de banda, sabe? É muito interessante isso, porque como que esses caras cresceram musicalmente, intelectualmente em tão pouco tempo? As influências que vieram de fora com eles, do rock dos anos 50, o Paul, por exemplo, a influência que ele recebeu principalmente do pai, do McCartney Sr., do seu Jim, lá das épocas de 20, 30, as big bands e tal. Tudo isso ele traz como bagagem para contribuir com o seu fazer musical. Os primeiros CDs, ó, os primeiros LPs de covers. Então eu fui ouvindo até as covers. Aqui é óbvio que as covers não são relatadas, né, como letra, só as músicas originais. Mas depois que eu terminava as originais, eu ouvia as covers também. E, gente, é uma viagem ao coração de cada um deles. E, ó, vou contar uma história bonitinha que tá aqui, que aproveitando que o dia hoje tá ensolarado, a gente tá gravando, eu tô aqui no Rio, e hoje a gente tá gravando dia 12 de janeiro, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje é 12 de janeiro. O céu hoje dá pra ver azul, sabe? Então, contar aqui pra vocês rapidinho, Here Comes the Sun. Em janeiro de 69, John e Yoko se encontraram com o empresário do meio musical Alan Klein, esse cara. E pouco depois anunciaram que ele passaria a cuidar dos negócios deles, apesar de o advogado John Eastman, irmão de Linda, ter sido recentemente recrutado para representar os Beatles coletivamente. A música é Here Comes the Sun, certo? Mas olha só o que o Steve Turner faz. Ele dá um contexto do que estava rolando externa e internamente com eles, para poder você entender de onde partiu a ideia para a música. Este seria o início de um amargo e arrastado conflito sobre quem deveria empresariar os Beatles e o que deveria ser feito quanto ao estado caótico das finanças do grupo. Apesar das vendas formidáveis dos discos ao longo dos 6 anos anteriores, John dizia que todos nós podemos falir em 6 meses. Tava bem estranha a época que Abbey Road foi concebida e o álbum foi concebido, eles já não estavam mais suportando por aqui, uns dos outros, sabe? Klein se ofereceu para reestruturar a Apple, preparar uma oferta pública de aquisição das ações da Northern Songs, que não pertencia aos Beatles, e negociar uma taxa melhor de royalties com a EMI. Conseguiu persuadir John, George e Ringo quanto à sua habilidade para fazer tudo isso, mas Paul se manteve fiel a Eastman. Diz que uma casa dividida não subsiste. Tá aí. Ai, ai. Como resultado, a existência dos Beatles estava agora sob ameaça e as frequentes reuniões na Apple eram repletas de tensão. Esse foi o contexto. Agora a história de Here Comes the Sun. Certa manhã, no início da primavera, George achou que tudo estava ficando parecido demais com a escola e deu-se um dia de folga da rotina em torno da mesa redonda e foi visitar o amigo Eric Clapton em sua casa de campo em Ewhurst, Surrey. George pegou um dos violões de Clapton emprestado, foi passear pelos jardins e, ao sentir os primeiros raios de sol de verdade do ano, experimentou uma repentina descarga de otimismo e começou a compor Here Comes the Sun. Foi um grande alívio simplesmente sair ao sol, disse George na época. A canção veio a mim. E a canção, Here Comes the Sun, é uma canção de fato solar. É uma canção pra cima que te deixa, sabe?
Ai, feliz. Eu achei essa história muito legal, assim, saber que a coisa ao redor estava meio que desabando e eles conseguem muitas vezes tirar da tristeza inspiração para fazer alguma coisa linda, como Here Comes the Sun, que não por acaso é a música dos Beatles mais streamada no Spotify. É a que está em primeiro lugar. É muito doido isso. Falando do documentário do Projeto Get Back, como vocês sabem, ele está na Disney Plus desde o final do ano passado. O Peter Jackson foi super correto quando, no início, no primeiro episódio, dividido em 3 partes, ele diz que são muitas horas de material e ele teve que seguir uma linha editorial, uma linha artística muito rígida para mostrar para quem fosse assistir a história de como o álbum Let It Be foi concebido, que a gente sabe que no primeiro momento não era nem para ser um álbum. Eles estavam naquela, vou fazer um show para televisão e vai ter público. Eles já não faziam show desde 66. E aí acaba que a coisa aos trancos e barrancos sai. A gravação de Let It Be parece que não vai dar certo. Parece que o álbum não vai dar liga. É muito engraçado. A gente vê no documentário a música Get Back sendo feita ali na hora, porque foi tudo capturado pelas câmeras. E num primeiro momento seria uma música falando de nada, e depois seria uma música de protesto, e depois seria uma música, simplesmente música. É muito legal, gente, é muito legal. A única coisa que eu tenho de falar do documentário não tem a ver com o documentário, tem a ver com a Disney Plus. Na hora de legendar, quem fez as legendas e colocou na plataforma, né, para poder juntar a imagem com as frases, não se atentou à posição das legendas em inglês. Porque o editor, no caso o próprio Peter Jackson, vamos dizer, o narrador assim, ele foi se baseando em imagens, enfim, ele foi falando ali, de vez em quando apareciam umas legendas para explicar pra gente o contexto que estava rolando, e a legendagem em português ficava bem em cima, aí você não lia nem uma coisa nem outra. Então, para quem for assistir no computador, na televisão, no celular, no tablet, vamos ver se ainda tá desse jeito. Eu tive essa experiência, eu assisti no notebook, óbvio que não tirou nada da magia de ter visto, mas teve esse entravezinho. E também falando de Yesterday, que estreou há pouquíssimos dias na Netflix, óbvio, porque nada é por acaso. Eles colocaram na Netflix Yesterday, aproveitando que as pessoas poderiam migrar de uma para outra, assistir Yesterday para depois ir lá para Get Back, eu assisti Get Back para vir para Yesterday, claro, ninguém tá jogando para perder aí, não é verdade? Eu entendo que o filme não é extraordinário, não chega a 2 horas de filme, mas eu fui assistir, já tinha terminado o documentário e fui assistir como fã, com a cabeça de fã. Eu achei muito fofo e eu concordo com a premissa do filme. Uma vida sem os Beatles seria muito ruim, porque apesar de você lendo o livro agora, você vai entender, haver muitas músicas que não dizem nada com coisa alguma, o conjunto da obra é perfeito. É perfeito e tem uma cena lá no filme que me deixou... Pra vocês terem uma ideia, isso não é difícil de acontecer, mas eu chorei no final do filme. Os créditos sobem, não tô dando spoiler, os créditos sobem com Hey Jude. E aí, vou contar uma historinha aqui rapidinha pra vocês sobre isso. E tem uma cena lá que eu fiquei, cara, é verdade. Porque vocês sabem qual é o plot do filme, né? Há um apagão no mundo todo, a gente tem esse protagonista, esqueci agora o nome dele. Acontece um acidente com ele por causa desse apagão, ele acorda todo estrupiado no hospital, e aí quando ele vai falar com a amiga dele, que é a empresária dele, ele é um aspirante a cantor,
ele cita When I'm 64, a música, né? E ela, por que você tá falando quando você tiver 64? Ele, alô? E todo mundo sabe que ele é um bitomaníaco. E aí ele descobre que as pessoas não sabem quem são os Beatles depois desse apagão. Tipo, o mundo gira ao contrário, acontece alguma coisa, os Beatles desaparecem da cabeça das pessoas, como se nunca tivessem existido. Mas aí depois a gente descobre que ele não é o único a guardar essa informação. E eu vou parar por aí, porque senão vocês vão brigar comigo. Falando da história de Hey Jude, na verdade eu tenho duas historinhas. Vou tentar falar rapidinho para vocês. Eu sempre fiquei pensando quando... Eu tenho duas bandas favoritas, que por coincidência são inglesas, os Beatles e Duran Duran. E eu sempre soube qual foi o marco temporal na minha cabeça. Tipo, conheci o Duran Duran neste momento, eu sempre soube. A primeira música que eu ouvi de Duran Duran foi a Mary Feeling. A Mary Feeling, se eu não estou enganada, é do álbum Notorious, né? E aí depois conheci Save a Prayer e tal. Com os Beatles eu não lembrava. Eu não tinha ideia qual era o meu marco temporal com os Beatles. Eu sabia que eu gostava deles desde que me entendia por gente, mas eu não conseguia tocar nesse assunto comigo, tipo, quando que começou? E aí nessa vibe toda de ficar, pega livro, vê documentário, não sei o que, começa a pipocar vídeos no YouTube falando sobre isso, eu encontrei o The Beatles School, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, e eu tava vendo um vídeo agora antes de gravar, falando justamente sobre o projeto Anthology, que entra ali no livro, porque no projeto Anthology tem música inédita, tem muita música, né? Outros takes das músicas que já tinham sido mencionadas e já tinham sido gravadas nos outros álbuns e mencionadas no livro, mas também tem músicas inéditas. Por exemplo, Free as a Bird, que é maravilhosa. E aí eu me toquei. Estava explicando sobre o projeto Anthology, eu me toquei. Esse projeto foi comprado pela Globo em 95. Em 95 eu tinha 12 anos, por isso a lembrança é mais vívida. E quem apresentou aquela série, que foi durante uma semana, foi o Pedro Bial. E passava a tarde da noite, mas eu não sei porque eu conseguia assistir. E eu tenho essa memória. Um programa que passava com os Beatles, que era apresentado pelo Pedro Bial. E agora que eu liguei o nome à pessoa, vim lembrar que era um Anthology. Então, meu marco temporal com os Beatles, de conhecer as músicas, mas saber efetivamente quem os Beatles são, começa em 95 com essa divulgação desse projeto na Globo. Inclusive, se vocês puxarem pela memória, o pessoal aí que tem mais de 30, vai se lembrar que a Globo, nessa mesma semana que exibiu o Anthology, colocou no Fantástico o clipe de Free as a Bird, que na verdade foi uma colagem de uma série de cenas e fotos, enfim, porque não havia clipe para Free as a Bird, essa música era do Lennon. E se juntaram para poder completar, havia uma fita com praticamente uma fita demo com essa música, a base da música estava ali. O Paul veio colocando um restinho de letra que não tinha, porque a ponte estava vazia, e acrescentaram guitarra, baixo, bateria e outros instrumentos, e aí daí saiu Free as a Bird, como a gente conhece. E eu me lembro de ter visto esse clipe. Então, o meu marco temporal com os Beatles vem praticamente daí. E a outra historinha que eu tenho para contar para vocês é por que eu chorei no final de Yesterday, quando subiam os créditos. Tava lá cantando Hey Jude enquanto os créditos subiam chorando. Em 2011, depois de muitos anos, o Paul sem veio ao Brasil, veio fazer alguns shows. Ele vem a São Paulo, ao Rio, veio a Porto Alegre, eu acho que veio a Belo Horizonte também. E no Rio, eu não sei, não me perguntem, que eu não vou lembrar. Não faço ideia do porquê não usaram o Maracanã. Porque certamente, se tivessem usado o Maracanã, acho que teria jogo, alguma coisa assim. Se tivessem usado o Maracanã, ele encheria, como da outra vez que aconteceu. Mas ele veio fazer os dois shows,
22 e 23 de maio no Engenhão. E eu moro muito perto do estádio. Assim, é quase quintal de casa, sabe? E eu, quando soube que ele vinha, nossa, mas eu quero ir tanto, eu quero ir tanto. Falava aqui dentro dessa casa sozinha, eu quero ir tanto, meu Deus do céu, eu quero tanto ir, quero tanto ir. Aí, minha amiga Lidiane, um beijo, amiga, muito obrigada, sou eternamente grata pela realização desse sonho. Minha amiga Lidiane, eu faço aniversário em abril e esse show aconteceu em maio. Quero te dar algo de presente. Ah, não precisa, lá, não sei o quê. O show do Paul tá vindo aí, eu quero te dar o ingresso. Você tá louca? Tá muito caro. Realmente, pro valor que foi, naquela época, era muito dinheiro. Não, eu quero dar, eu faço questão porque eu sei que você gosta. Eu também vou. E ela foi com o atual marido dela. E enfim, ela comprou o ingresso para mim de presente e eu fiquei na pista simples, na comum, assim, na pista, não foi nem para arquibancada, né? E eu fui no dia 23, foi uma loucura comprar o ingresso. O site estava super instável, acho que era Time for Fun. O site estava instável demais porque, né, depois de anos o Paul sem vir ao Brasil e veio logo fazer show onde? Na Zona Norte. E nessa época o estádio estava tinindo, porque havia 4 anos só do PAN, então o estádio estava muito novinho. A estação de trem de dentro também estava muito novinha. Então foi uma migração, um monte de gente vestindo camisa dos Beatles, de Yellow Submarine, mas muito bom, muito bom. No dia 22, o Portal Terra estava fazendo uma espécie de live. Vocês imaginam como era live em 2011, né? Se hoje, de vez em quando, cai e dá interferência, vocês imaginam como não era naquela época. E o Portal Terra estava exibindo, muito de longe, assim, no Engenhão. Estava fazendo a live do Engenhão. E eu me lembro que começou, a primeira música do setlist naquele dia foi On My Loving. E eu achava que a gente tinha visto, né, de antecedência e tal, na expectativa do show, eu já tinha dado uma olhada na setlist, tinha mais ou menos uma noção do que ele ia cantar. E obviamente iria entrar a música dos Wings, iria entrar a música dos Beatles antigas, mais recentes, né, mais recentes, de músicas de 50 anos antes, recentes. É porque as outras são de 60. Poxa, Please Please Me vai fazer 60 anos esse ano. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Please Please Me vai fazer 60 anos esse ano. Isso é muito louco. Ai, que legal, não sei o quê. Assisti o show todo, né? Do computadorzinho que eu tinha. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Tava no meu curso, dando aula lá na Tijuca. Peguei um táxi, assim, avisei que ia sair mais cedo, porque eu tinha esse show, porque eu tinha ganhado ingresso, deixei tudo, não menti, falei a verdade, não, tudo bem e tal, depois a gente compensa essa aula. Aí eu corri pro Engenhão, peguei engarrafamento, porque o pedaço ali atrás como quem vai ali pra Clarimundo de Melo e tal, aquele pedaço todo ali, da Ardolfo Bergamin, tudo parado, tudo parado. E eu desci do táxi, fui correndo. Atravessei a estação do Engenho de Dentro varada. Fiquei com medo de entrar depois que já tivesse começado, mas acabou que chegou que atrasou, mas acho que uns 10 minutos, assim. Os últimos preparativos levaram uns 10 minutos para concretizar. Aí começou, e onde eu fiquei, eu não me embrenhei lá pra frente, porque eu teria que vir cedo para casa. Mas onde eu fiquei num lugar muito bacana, eu fiquei perto da mesa de som. Não havia ninguém do meu lado me empurrando, me imprensando, nada. De onde eu tava, havia um telão enorme do lado do palco, que dava pra ver o Paul todinho. Gente, é verdade, eu tô aqui, ele existe. Aí, e isso é uma lembrança muito gostosa. Ele não abriu dia 23 com On My Loving. Ele abriu dia 23 de maio com Magical Mystery Tour. Caraca, toda vez que eu escuto essa música eu me arrepio. Os primeiros toques da bateria do Abe Jr. Caraca, muito bom, muito bom. Eu fiquei super assim, gente, quando ele tocou Hey Jude,
isso já tinha acontecido no dia anterior, a galera que estava lá no Premium se conhecia. Eu não sei como, acho que fizeram um grupo na época no Facebook, não tinha WhatsApp, né? Fizeram um grupo no Facebook na época e eles, quem ia ao show, que era Premium, não sei o que, eles combinaram de fazer os papeizinhos com nananá. No dia 22, quando levantaram essa plaquinha, o Paul não esperava, os meninos da banda dele também não esperavam, todo mundo ficou rindo assim, tipo, caraca, o pessoal é muito criativo. E fizeram de novo no dia 23, porque teve muita gente que comprou ingresso para os 2 dias, porque, caramba, era o Paul, sabe? E fazia muitos anos que ele não via o Brasil. Teve gente que veio ao Rio e foi a outros estados assistir o show. O setlist era quase a mesma coisa, mas as pessoas foram porque era o Paul. E depois daquele 2011 ele voltou mais não sei quantas vezes, tipo, voltou o Brasil em rota. Eu acho que ele veio até 2016, eu não sei, ele ficou fazendo quase um show por ano, muito louco. Mas eu me lembro de o pessoal botando nananá. Dia 22 eu já tinha me arrepiado, dia 23 me arrepiei de novo porque tava lá em loco. O pessoal com na. Ah, foi muito bom, gente, muito bom. Então é isso. Eu falei pra caramba. Mas a minha indicação hoje é The Beatles, Todas as Histórias, Todas as Letras, da editora Sextante, do Steve Turner. Se você puder adquirir esse livro, se você conseguir esse livro, não sei se ele tem disponível em sebo já, vai que, né? Nunca se sabe. O preço não tá convidativo, eu vou ser muito sincera, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, o preço na Amazon tá bem salgado, mas se você tiver, se você puder, né, se não vai ser um rombo no seu orçamento, ou se você tiver a sorte que eu tive de encontrar esse livro por R$ 29,90 em alguma Bienal na sua frente, pode pegar, que é leitura prazerosa. E eu, diferente de todos os vídeos que eu já fiz para esse canal, todos os livros que eu já li e trouxe para cá, ou na época que eu tinha apenas o blog, vou falar para vocês uma coisa: vale a pena fazer pouquinho por pouquinho, ou sei lá, cada dia um álbum, para você poder ir escutando junto. Porque se você faz tudo de uma hora só, ai, vou devorar, depois fica aquela sensação de vazio. Sensação de vazio essa que eu experimentei com o livro e com o documentário. Acho que quando a gente emerge muito na coisa, que a gente sai, a gente fica com essa sensação de vazio. E é tão quase palpável, tá ali na sua frente. É quase como se você pudesse abraçar. Como se você pudesse ver o John e o George na sua frente de novo. Ai, é muito bom. Então, fica aqui a minha indicação por hoje. Eu vou parando essa falastrice toda por aqui. Te espero no próximo vídeo, quando eu trago outra história, espero, muito boa para te contar. Um beijo. Tchau.